O horror é um gênero que tem a capacidade de evocar no espectador as mesmas emoções do personagem. Ocupamos um lugar duplo diante de um filme de horror, pois não reagimos só ao que vemos e ouvimos, mas ao que pode acontecer com o personagem, como se estivéssemos ali capturados nos limites da tela. Carregado de convenções e mesmo assim muito flexível, o horror encontra uma leitura muito particular no cinema latino-americano moderno, seja através de filmes do gênero ou naqueles que carregam claras influências. Em alguns casos, o horror está lá, à espreita, sem que a gente perceba. Como nos filmes da diretora argentina Lucrécia Martel. Levantate que vai chover. Eu acho que a Martel é uma excelente observadora que capta detalhes muito sutis do cotidiano. Ahora aparecen las toallas por todos lados, ¿no? Por exemplo, das relações de poder, né, entre as pessoas, entre os patrões e os empregados, as relações que envolvem desejo e como ela subverte todas essas relações. E a todos esses acontecimentos, eu acho que ela dá esse verniz do horror, especialmente pelo uso que ela faz do som. A gente vê uma imagem em que meio nada acontece, ou que acontecem várias coisas ao mesmo tempo e você não saca muito bem, mas o som ele te gera uma expectativa, ele te gera uma ansiedade de que alguma coisa está errada ou alguma coisa vai estar errada o tempo todo. Salí, Luchi. Luciano. Vamos, Luchi, correte. Más allá de la materialidad estética y de las cosas que es posible hacer con el sonido, la capacidad de construcción, no de sentido, pero sí de emoción o de casi desactivar la fuerte referencia que es la imagen, hace dubitar a la imagen. Y como nosotros tenemos un sistema de creencia tan fuertemente visual, el sonido es lo que te permite dudar, ¿no?, en el cine. As histórias de horror e seus monstros podem ser lidos como representações de traumas sociais. Um tipo de representação que pode atingir um alvo mais pessoal e íntimo ao abordar relações familiares, os limites do corpo e a profundidade psicológica. Eu estou tentando pensar um pouco como um fenômeno latino-americano. Acho que depois de uma década e meia de muito realismo, né, a gente tem uma virada à direita. Como fazer ficção num contexto tão absurdo, né? E eu acho que é um momento de tanta violência que o horror, ele abraça bem esse zeitgeist. Existem padrões recorrentes em histórias de vampiro, zumbi, possessão demoníaca, entre outros, que a gente pode não ter bem certeza do que é, mas sabe quando vê. E mesmo que indiretamente, eles estão ali nas histórias de Lucrécia. Os personagens de O Pântano são equivalentes aos zumbis, criaturas em crise e que a resposta fisiológica é o consumo desenfreado, uma alegoria ao capitalismo. A elite em crise que não se reconhece, que não aceita e vive entorpecida. É um morto que de certa forma está vivo. E comparamos a Menina Santa com as histórias de exorcismo. A protagonista quer descobrir qual a sua vocação divina, e então acredita ser a de acabar com o pecado de um médico assediador. A região onde se passa o filme Zama
é retratada como uma espécie de casa amaldiçoada da qual o protagonista não consegue sair. As barreiras e tormentos se personificam de diferentes formas. Deberías presentarme a las demás pensionistas. Las damas de los peinados. Usted, Sama, es nuestro único huésped. Em A Mulher Sem Cabeça, a personagem vive um processo longo de dúvida sobre a morte. Teria matado por acidente alguém sem prestar ajuda e seguido em frente. Esse momento é também a sua morte emocional. O fantasma é esse ser que está morto, mas ainda no plano terreno. Vive no limiar e reflete sobre sua condição. ¿No hay registro de ingreso? No. Seus rastros após o acidente são apagados, e com isso certo tato com a realidade. O plano final é emblemático em representar de maneira tão simples sua condição difusa, o seu fantasma. A protagonista, assim como sua família, prefere esconder, prefere não encarar e desviar o olhar dos fantasmas que os rodeiam. É um filme que é muito tentador, acho, lê-lo como uma metáfora dos desaparecidos da ditadura, mas que eu prefiro pensar como uma atualização de procedimentos que se mantém na sociedade argentina, né? Então, acho que ela pensa esse horror do desaparecimento, da cumplicidade de classe, né, que o filme aborda. No lo mires. No lo mires y se van. Esses fantasmas que estão sempre rondando, né, esteticamente, a gente tem muitas imagens de fantasmas, a gente tem uma tia louca que escuta fantasmas, né, que não está tão louca assim. La Genoveva. La Genoveva ya había muerto. São recursos que ela vai usar e reutilizar, né? Como esses procedimentos de poder se repetem na família, no tempo, na sociedade. Pongo palitos a las avispas coloradas. O que é o filme de terror, né? O filme de terror é o medo a olhar, porque o que você olha é monstruoso. Então o filme, eu acho que ele também fala muito disso, né? Como a gente não quer olhar para os nossos próprios fantasmas, mas eles continuam aí, né? O horror é mostrar a sombra sem revelar o que nela se esconde. Sabemos que há algo ali, algo oculto e que não queremos olhar, mas que mesmo assim nos toca. Se você gostou desse vídeo, recomendamos o livro A Experiência do Cinema de Lucrécia Martel, da Natália Barrenha. E inscreva-se no Enlatado para acompanhar mais vídeos como esse.